Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de aprofundamento, testes suplementares, assunto que não tem história no ITA, e eu acredito que não tem história em vestibular algum, mas, como sempre, é uma daquelas questões que a gente fica investigando, abordando, na expectativa de que possa vir a aparecer. Foram colegas de vocês de anos passados que fizeram a solicitação de que esse assunto fosse trazido para a sala de aula. Ocorre o seguinte: você estuda nas aulas do professor Marcel a transferência de calor por condução, convecção e radiação. Marcel explica a matemática da condução, que é resolvida pela lei de Fourier. Fluxo de calor, calor sobre tempo, unidade joule por segundo, ou seja, watt, no SI, calcula-se por K delta T sobre L. A lei de Fourier, eu tenho certeza que 100% das pessoas que já tiveram aquela aula com o professor Marcel dominam e dominam muito bem, assunto quentíssimo para a IME e para a ITA, cai direto. Eu vou falar dela também, mas não apenas dela e nem especialmente dela. Ocorre que alguém algum dia perguntou, provavelmente para o Marcel, isso me foi apresentado na forma de solicitação, porque durante 11 anos foi o meu assunto na Universidade Federal do Paraná. Existe, assim como existe a lei de Fourier, que calcula o fluxo de calor na condução, a pergunta é: existem expressões que calculem o fluxo de calor na convecção e na irradiação? Resposta: sim, só que abordar isso no ensino médio é complicado. Complicado porque a gente foge do script, isso não está nos livros do ensino médio, nem superficialmente. A lei de Stephen Boltzmann ainda trata, avalia quantitativamente quanto a radiação uma superfície emite. É mais ou menos, seria talvez, poderíamos chamar de equivalente da lei de Fourier, porque Fourier serve para a mesma coisa, calcular o fluxo. Mas na convecção existe a lei do resfriamento de Newton. Provavelmente a maioria nunca ouviu falar. Isso é trabalhado no terceiro ano dos cursos de engenharia, numa disciplina chamada transferência de calor, que foi meu assunto, é ensinada junto com a mecânica dos fluidos, na Universidade Federal do Paraná para engenharia mecânica, já que Transcal não ser transferência de calor, não interessa para civil, né? Mas na mecânica ensina-se junto, por causa da similaridade entre o processo de transferência de calor e de transferência de quantidade de movimento que ocorre no escoamento dos fluidos. Então, durante 11 anos foi meu assunto lá, mas eu nunca me preocupei em trazer aqueles assuntos para o curso preparatório para as escolas militares. Nunca foi o caso. Mas pode acontecer, sim. Não custa dar uma ideia. Então, a referência para essa aula, a referência bibliográfica que eu usei é o livro do Jack Philip Holman, tá citado aí no texto, que vocês provavelmente vão usar quando estiverem no terceiro ano do curso de engenharia. Ok? Então, vamos fazer uma breve abertura do que se trata. Transferência de calor por convecção. Tá? Lei do resfriamento de Newton é o nome dessa expressão. Então, estamos na aula número 30. Tá? Transferência de calor por convecção é o título da aula. Nós queremos ver uma expressão para o fluxo, que aqui está sendo representado por Q minúsculo. Né? Q maiúsculo é calor, mede-se em caloria ou joule, é energia, grandeza escalar. O fluxo de calor é calor por tempo, joule por segundo é a sua unidade. A rigor é uma grandeza vetorial, porque a gente multiplica pelo versor do eixo, né, essa expressão que dá um módulo, pelo versor do eixo segundo o qual o fluxo está ocorrendo, para dar a essa grandeza o caráter vetorial. Mas também não é exatamente isso que me interessa. Eu quero avaliar quantitativamente quanto calor é transferido num processo de convecção, tanto natural quanto forçada. Então, observe, aqui nós teríamos um processo de convecção forçada nessa figura. Uma superfície sólida, uma parede, encontra-se a temperatura Tp e o fluido longe da parede é uma temperatura T infinito. Só para fixar melhor as ideias, pense em Tp maior do que T infinito. Uma parede quente, de um forno, por exemplo, e o ar longe frio. E além disso, imagine que o ar esteja em movimento, com uma velocidade aqui designada por U. Longe da placa, essa velocidade vale U infinito, e à medida que nós nos aproximamos da placa, isso você entenderá porque já nas primeiras aulas de mecânica dos fluidos, talvez eu já tenha inclusive falado, a velocidade diminui e rente à placa se torna zero, devido ao atrito do fluido com a placa,
e também devido àquela força que na química chamam de forças de adesão, né? Força que liga espécies químicas diferentes. O fluido se liga à placa por uma determinada força, mais ou menos como a água, né? Quando chove, molha uma janela de vidro vertical e algumas moléculas de água teimam em não cair, permanecem ligadas à placa por essa força de adesão. Por isso, rente à placa, a velocidade é zero, lá longe é o infinito, e entre essas duas regiões, nós temos uma película chamada camada limite, onde existe variação de velocidade. A velocidade diminui à medida que eu me aproximo da placa, daí nesse caso, por causa da viscosidade, que é avaliada que está ligada ao atrito que há entre as moléculas. Então o fluido está em movimento, mas com uma velocidade baixa rente à placa. Forma-se por isso uma camada relativamente estagnada de fluido rente à placa, onde o processo é convecção, mas existe também condução devido à baixa velocidade. Os fluidos são maus condutores de calor, mas algum calor eles conduzem. E a expressão do fluxo não pode ser exatamente a lei de Fourier, porque aqui, além de haver transporte de energia, há também transporte de matéria. Isaac Newton investigou do que o fluxo de calor depende. Ele descobriu que ele era proporcional à área de troca térmica, que seria a área da placa, e à diferença de temperatura entre a placa e a temperatura do fluido não perturbado, do fluido lá longe. Detalhe só, eu comentei aqui, não vou entrar em maiores considerações, porque realmente não interessa para vestibular, mas você, futuro engenheiro, saberá que essa região do escoamento em que ocorre variação de velocidade é chamada de camada limite hidrodinâmica. Enquanto que a região do escoamento em que há variação de temperatura, sim, porque a placa está quente, o fluido está mais frio, mas numa certa região de espessura não necessariamente igual à da camada limite hidrodinâmica, ocorre variação de temperatura. Nessa região do escoamento em que a temperatura varia, nós temos o que se chama de camada limite térmica. Sobre as duas coisas, vai ouvir falar muito nos cursos de engenharia. O que me interessa te dizer é que o fluxo, então, depende da área e é também diretamente proporcional à diferença de temperatura entre a placa e a temperatura do fluido não perturbado. O fluxo de calor se define como razão entre quantidade de calor transmitida e tempo, mede-se em caloria por minuto, no SI mede-se em joule por segundo, que também se chama watt, e no sistema inglês esse fluxo mede-se em BTU por hora. E o H, professor? O H é que era o motivo da pergunta. O Marcel fala desse H porque ele cai no ITA em questões de análise dimensional, mas sempre com a expressão dada, sem se investigar do que, por exemplo, que esse H depende. Essa foi a pergunta e ela está sendo respondida lá no texto que eu estou pedindo que você leia. Esse H chama-se coeficiente de troca de calor por convecção, também tem o nome de coeficiente convectivo ou coeficiente de filme, pelo fato de se formar realmente um filme, uma película de fluido, embora as partículas tenham movimento, mas rente à placa a velocidade é zero, então é um filme relativamente estagnado. E geralmente de mau rendimento, costuma-se dizer, porque os fluidos, quando em repouso, transmitem mal o calor, embora possam transmiti-lo bem, o próprio ar, a própria água, se estiverem em movimento. Daí o processo, então, passa a ser convecção. Na verdade, as duas coisas ocorrem dentro da camada limite, condução e convecção. Uma análise mais profunda é nos cursos superiores, mas não me custa dizer do que o H depende, não estou falando nesta aula, mas estou falando lá no texto impresso, tá? E nós vamos ver como se lida, então, com essa expressão, de que maneira balanços energéticos podem ser feitos, e isto, eventualmente, poderá ser alguma questão no seu vestibular, ok? O que é o A, o TP e o T infinito já foi explicado. Vamos, então, abordar esse assunto na forma de problemas. Tem um total, se não me engano, de 15 exercícios propostos, 6 dos quais trabalharemos agora, e os outros 9, desde já, eu sugiro que façam todos, tá? Vai que cai, vai que cai. Ouvi falar que lá na prova do IME, na primeira fase, né, caiu aquela questão do bloco de gelo boiando na água. Se o gelo derrete, o nível da água permanece. Nós tratamos disso, não foi? O caso da segunda parte da pergunta, em que o recipiente com gelo está dentro de um elevador, vai ser trabalhado na aula 32 de testes. Veja que azar, né? Hoje é a aula 30. Mas, de qualquer maneira, eu espero, claro, que a primeira parte do teste você tenha acertado sem problemas. E a segunda parte, com um pouco de esforço, acredito, principalmente os bialunos, né, que já devem ter tido isso no passado,
Espero que tenham acertado. Se aquilo caiu com aquela questão, né, do bloco de gelo boiando na água, que há tempos não caía, né, questões sobre hoje podem também, da mesma forma, perfeitamente aparecer. Mas vamos ver que questões são essas. Primeira questão, tudo sobre transferência de calor. Uma parede plana está exposta a uma temperatura ambiente de 38 graus Celsius. Isso seria T infinito, temperatura do fluido distante, geralmente ar, é a temperatura ambiente. A parede é coberta com uma camada isolante, aqui, né? Então tem aqui a parede aquecida, lá longe a temperatura 38 graus e é colocada uma camada de isolante de espessura e condutibilidade térmica que vão ser dados em seguida. A camada tem espessura de 2,50 centímetros, ou 0,025 do metro, dividindo por 100, e a condutividade térmica K vale 1,40 watt por metro grau Celsius. A espessura na lei de Fourier geralmente é representada pela letra L. E a temperatura na face interna do isolante é de 315 graus. Imagine, isso aqui poderia ser a temperatura, uma parede de um forno, muito quente lá dentro. Deixar essa parede exposta a 315 graus, além de ser ruim pela perda de calor para o ambiente, normalmente no forno se quer mesmo alta temperatura, há o risco de acidentalmente alguém tocar nessa parede e vai se queimar seriamente. Então vai se revestir essa parede plana com um isolante. A parede perde calor para o ambiente por convecção, já que no ambiente existe fluido. Calcule o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção, isto é, o H, né, que deve ser mantido na superfície externa do isolante, aqui é que vai se formar a película vertical, nesse caso, lá horizontal, mas a análise seria da mesma forma, para garantir que a temperatura da superfície externa não exceda 41 graus. 41 graus, se você tocar numa superfície, ainda que metálica, boa condutora, não é uma temperatura que vá imediatamente queimar a sua mão. Então esse isolante está aí em caráter de proteção. O calor passa então da parede aquecida do forno para o ar, por condução, meramente condução através do isolante, e depois por convecção para o ar, sendo que em condições de regime estacionário, quando as temperaturas não variarem mais, o fluxo de calor que passa por condução através do isolante deve ser o mesmo que vai ser dissipado depois por convecção. Na condução, o fluxo se exprime por K delta T sobre L, isso você teve nas aulas do professor Marcel, e na convecção o fluxo se exprime por HA delta T, que é o que nós estamos aprendendo hoje. Igualando esses fluxos, poderemos encontrar o que o teste pede, porque o K vale 1,40, né, foi dado. A diferença de temperatura entre a parede do forno e a face externa do isolante, 315 menos 41, é o ΔT da condução, dividido por L, espessura 0,025 no SI. Na convecção, HA ΔT. O A daqui com o A de lá vai se simplificar. Então fica apenas H, ΔT na convecção, daí seria 41 menos 38, né? A temperatura da superfície sólida em contato com o ar menos a temperatura do ar não perturbado. Isolando o H, você vai ter o valor deste coeficiente convectivo que foi pedido. Então a jogada desse exercício foi fazer um balanço energético. A temperatura lá na face externa do isolante será mantida como o teste quer, 41 graus, se o calor que chega em cada segundo, isso é o fluxo de calor que chega lá por condução, for o mesmo fluxo que sai. Porque se um for diferente do outro, a temperatura não seria mantida a 41 graus, como quer o teste. Então, igualar os fluxos é o pulo do gato nesse problema, em alguns dos outros que eu vou explicar, e também na maioria dos problemas que vocês farão em casa. Muitos deles são diretos, que é para você ganhar intimidade com a fórmula. Vai que cai e você vai estar em vantagem. Opa, já ouvi falar sobre isto. Esta é a ideia. E se cair, o cara que vai propor a questão, ele vai se inspirar não na cabeça dele, na bibliografia. Jack Philip Holman, é de lá que eu estou copiando a maioria desses problemas, tá? É a bíblia da transferência de calor no mundo inteiro. Então, faça os exercícios que com tanta dedicação esse seu professor, né, tão interessado
na sua boa informação, foi procurar. Eu fui procurar problemas no livro do Hohmann, me parece ser a melhor fonte quando se fala de transferência de calor. Ok? Outros livros existem, como o do Frank Crate, né? Como o do Hibbeler, que está na moda hoje. Tá? Mas o Hohmann é o papa da transferência de calor, isso há muitas décadas. Ok? Vamos em frente, mais exercícios. O fenômeno da transferência de calor através de uma parede plana é muito parecido com o fenômeno da passagem da corrente elétrica através de um resistor. O resistor oferece dificuldade à passagem da corrente. E existe entre os extremos de um resistor uma diferença de potencial que cria a corrente. Da mesma forma, uma parede, seja de isolante ou até de material bom condutor, ela sempre vai oferecer alguma resistência ao fluxo de calor, e esse fluxo ocorre por causa de uma diferença de temperatura que se impõe entre as faces extremas. Essa analogia leva ao conceito de resistência térmica, uma coisa que é conceituada somente na engenharia, mas já andou caindo em Olimpíada, né, como eu já vou lhe mostrar, e de repente pode cair também num IME, num ITA. Obtenha a expressão da resistência térmica da parede plana de espessura L. A espessura da parede é L e a área A. Não está mostrado L e o A, mas o A seria, como sempre foi, a área da seção transversal ao fluxo, né? E o L, a espessura. Feita de material de condutibilidade térmica K. Então, se num resistor de resistência R se aplica uma DDP U e há uma corrente elétrica I, o cara mais chato da física é o Marcel. Não, dizem que é o tal do Uri, então fica R igual a U sobre I. É assim que você calcula a resistência elétrica, não é? Perceba que a passagem do calor se dá de maneira similar. O que você chama de U na eletricidade é ΔT, é aquilo que provoca a passagem do calor, assim como a diferença de potencial provoca a passagem da corrente elétrica. E aquilo que na eletricidade é o I, na transferência de calor é o Q, é o fluxo de calor. Claro que as unidades são outras, né? O I se mede em amperes e o fluxo se mede em watts. Mas se na eletricidade R é U sobre I, e agora o U corresponde ao ΔT e o I corresponde ao Q, nada mais normal do que darmos ao quociente ΔT sobre Q o nome de resistência térmica. É uma grandeza cuja unidade, então, é graus Celsius por watt, ou Kelvin por watt, tanto faz, né? Uma diferença de temperatura em graus Celsius ou Kelvin, você sabe, são expressas pelo mesmo número. Ok? No caso particular da parede plana, o fluxo se exprime por Ka ΔT sobre L, né? Então, guarde a definição de resistência térmica, não decorando, mas fazendo sempre essa similaridade com a segunda lei de Ohm, né? Essa é a segunda ou é a primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I. A do R igual a ρL sobre A é a primeira ou é a segunda? Eu não estou bem lembrado dessa numeração, mas não vem ao caso. Tá? Então, por similaridade, se a resistência elétrica é U sobre I, a resistência térmica ΔT sobre Q, sendo que Q para a parede plana vale Ka ΔT sobre L. Aí você cancela ΔT com ΔT, faz o L subir, né, porque multiplica invertido, então L sobre Ka. Resistência térmica é uma nova grandeza para resolver problemas de transferência de calor por analogia, já vamos ver um exemplo, com a associação de resistores. A unidade da resistência elétrica é Ohm e da resistência térmica, por ser, não é, ΔT sobre Q, é graus Celsius por watt. No sistema inglês é grau Fahrenheit dividido pelo fluxo que os ingleses medem em BTU por hora. E esse quociente eles chamam de ohm térmico. Cuidado, a unidade de resistência térmica no sistema inglês é chamada de ohm térmico. No sistema internacional é Kelvin por watt ou graus Celsius por watt, e daí não tem o nome de ohm térmico. Ohm térmico é um nome reservado para esta unidade no sistema inglês. Ok? Seria bom que você guardasse esse resultado, L sobre Ka, de preferência sabendo deduzir, mas se eu tiver na ponta da língua, facilitará as explicações que virão a seguir. Aqui nós calculamos a resistência térmica num processo condutivo. E na convecção, onde uma superfície sólida cede ou recebe calor de um fluido com o qual ela tenha contato. Se você conhece a lei do resfriamento de Newton, você
calcula, você deduz a expressão da resistência térmica. É o que se pede no teste número 3. Uma parede plana de área A, é a área da seção transversal ao fluxo, sempre, né, supõe-se, troca calor por convecção com um fluido de coeficiente filme H. Então pode ser uma área A vertical, poderia ser horizontal, aqui nesse momento não importa, e o coeficiente de película ali vale H. Sendo ΔT a diferença de temperatura entre a superfície e a do fluido, obtém a expressão da resistência térmica da película. Hoje você aprendeu que na convecção o fluxo se exprime por Q igual a HA∆T. Isaac Newton tem a ver com isso? Sim, é a famosa lei do resfriamento de Newton, é assim que se chama. Resistência térmica definimos hoje, isso vale para qualquer processo, vale para a radiação inclusive, vale ΔT sobre Q. ΔT sobre Q é HA∆T. Então, ΔT simplifica e a resistência térmica fica sendo, então, 1 sobre HA. Beleza? L sobre KA na condução ou 1 sobre HA na convecção. Durante 11 anos, transmissão de calor foi, e eu lembro com muita saudade, o meu assunto lá no Centro Politécnico. 3º ano de engenharia, engenharia mecânica e engenharia química. A disciplina era ensinada junto com mecânica dos fluidos, e daí tinha outro nome. Chamava-se para química fenômenos de transporte, transporte de calor, transporte de quantidade de movimento, transporte de massa, e para mecânica deram o nome de transferência de quantidade de calor, de quantidade de movimento, de calor e de massa. Tá? Mas no meu tempo de estudante eram disciplinas distintas, tá? Apesar de reconhecer que existe até uma vantagem didática em trabalhar com as duas juntas pela similaridade do que acontece quando o fluido é transferido e quando o calor é transferido. Ok? Eu lembro com muita saudade daquele tempo. E estas explicações que você está tendo, precedidas daí de uma aula inteira, talvez, sobre a lei de Fourier, são o primeiro capítulo do livro do Roman. Uma verdadeira revisão do ensino médio, só que essa expressão, pelo menos hoje em dia, não é ensinada no ensino médio. Mas lá tinha de ser, é o preâmbulo para que se possa chegar em trocadores de calor, condensadores, evaporadores, como é o caso da geladeira, do ar-condicionado. Essa disciplina acaba sendo pré-requisito para uma outra do 5º ano, que é condicionamento de ar e refrigeração. É uma mistura de física com parte já aplicada à engenharia. Lembro com saudade daquele tempo. Ok? Vamos em frente, vamos ver o que a gente faz com resistência térmica. Por que esses conceitos são úteis? Um exemplo virá a seguir. 2 até. Então, veja, a pergunta que se faz agora é a seguinte, antes que eu leia o enunciado para você entender. Imagine que uma parede separe 2 fluidos, um quente e um frio, dentro de um forno, fora do forno. E uma parede sólida, né, separando esses 2 ambientes. Claro que o calor se transfere de dentro para fora do forno, do quente para o frio, que é sempre o sentido espontâneo de transferência de calor. Qual seria a fórmula para calcular esse fluxo? K∆T sobre L? Isso vale na parede, na condução. Mas na convecção seria 2 vezes H∆T, né? Porque eu tenho 2 coeficientes de filme. A melhor maneira de calcular o fluxo num processo como este é introduzindo a definição de um certo coeficiente global de transferência de calor. Aí não é nem um K e nem um H, é um U. E a gente chega à expressão deste U, tá, que está aqui, justamente levando em conta o conceito de resistência térmica. É a melhor maneira de fazer isso. Vamos ver melhor então? Considere uma parede plana, aquecida por convecção de um lado, imagine que T1 seja elevado, e resfriada por convecção do outro lado. O calor é dissipado para a gente. Ele está querendo dizer T1 maior do que T2, eu quero que você pense desta forma. Mostre que o calor transferido através da parede vale, isso é a nova lei de Fourier ou a nova lei do resfriamento de Newton para uma situação em que os 2 processos estão envolvidos, que é igual a 1 sobre H1 mais 1 sobre K mais 1 sobre H2 vezes A vezes ΔT.
É um misto de Newton com Fourier, na verdade, essa fórmula. E esse coeficiente que precede o A, ele é usualmente representado pela letra U e chama-se de coeficiente global de transferência de calor. E daí você escreve Q igual a UA delta T. Claro que este U acaba tendo a mesma unidade que o H. O fluxo se mede em watts, o A em metro quadrado, até esqueci de falar isso agora há pouco, e o delta T em graus Celsius. Então, watt por metro quadrado graus Celsius é a unidade do U, a mesma também é a unidade do H. Então, como é que eu calculo, como é que eu provo que o fluxo é expresso daquela forma? Eu associo a transferência de calor que se dá de dentro para fora do forno com uma corrente elétrica que atravessa 3 resistores em série, cuja resistência equivalente se obtém, então, Marcel ensinou pela soma. Há uma resistência convectiva do lado esquerdo, uma resistência condutiva pela placa e uma resistência convectiva do lado direito. Então, a resistência equivalente, R1 mais R2 mais R3, seria, conforme a definição que vimos há pouco, ΔT sobre Q, onde ΔT naturalmente seria T1 menos T2. Estamos trabalhando em termos globais. R1 provamos há pouco, 1 sobre HA, lembra? Então, 1 sobre H1A é a expressão da resistência térmica na convecção do lado esquerdo, mais L sobre Ka para a parede plana. 1 sobre H2A é a resistência térmica do lado direito, isso igual então a ΔT sobre Q. Aí, por algebrismo, passa o Q para cá, passa esse fator do primeiro membro para a direita, dividindo, e você terá Q igual a ΔT dividido por 1 sobre H1A mais L sobre Ka mais 1 sobre H2A. O A aparece em todos os termos, então você pode colocar 1 sobre A em evidência e multiplicar invertido, por isso fica Q igual a A, ΔT que seria T1 menos T2, dividido por 1 sobre H1 mais L sobre K mais 1 sobre H2, que também pode ser escrito como está lá no enunciado. Então aqui caberia, eu esqueci de escrever, mas caberia um CQD, conforme queríamos demonstrar. Certo? Isso então a engenharia faz assim para calcular o calor transferido através dos 2 processos. É muito comum isso acontecer, e não só com parede plana. Acontece mais com parede cilíndrica, cano. Nos trocadores de calor, como serpentina da geladeira, por exemplo, radiador do automóvel, por exemplo, é cano, é parede cilíndrica, não é plana. Então tem um fluido quente ou frio dentro e um outro fluido quente ou frio, com temperatura diferente, por fora. E deseja-se a dissipação de calor para o motor do carro não fundir, o calor ser transferido de forma adequada para promover o frio dentro da geladeira. Então, o que você acabou de ver é muito usado, só que não com parede plana, na prática com parede cilíndrica. E como é que é a expressão da resistência térmica na parede cilíndrica? Envolve logaritmo neperiano, quer dizer, resultado de uma integração. Isso eu não vou fazer, está lá no Roman, quem quiser estudar, porque eu tenho de acionar o freio. Não posso permitir que essa abordagem se exceda demais, sob pena de estar obrigando vocês a estudar uma coisa que não tem história e que não pode, de fato, cair. Tá? Mas estou dando a dica. Para quem vai fazer engenharia, em breve isso será visto. Na OBF, primeira fase, vocês fizeram recentemente, em 2020, mas anos atrás caiu uma interessante questão sobre resistência térmica e que deveria ser resolvida por similaridade com a eletricidade. Eu estou falando dessa questão da OBF, primeira fase, do ano de 2013. Suponha que os componentes eletrônicos do Curiosity, aqui há um contexto, um texto por trás disso, era uma nave espacial por onde o calor poderia se propagar, e aqui vai se imaginar uma nave com formato cúbico. É um contexto que não vem muito ao caso, não se preocupe com isso. Então, os componentes eletrônicos do Curiosity estão dentro de uma caixa cúbica com aresta de 10 centímetros, portanto 0,1 metro, e espessura, eu não estou desenhando aqui, mas essa caixa tem uma certa espessura, que é o L de Fourier, né? O calor vai se transmitir através de cada uma dessas 6 paredes que essa caixa cúbica tem, né? De 3 centímetros, ou 0,03 metros, e feita com material isolante térmico com condutividade térmica, é o K, 0,05 joule por metro segundo Kelvin. Joule por segundo é watt.
Então esse K também poderia ter a sua unidade expressa por watt por metro Kelvin, é o que eu costumo fazer. Qual é a resistência térmica da caixa? A caixa é cúbica, ela tem 6 paredes, cubo também é um hexaedro regular, cada uma das paredes tem 3 centímetros de altura. Detalhe, eu vou fazer aqui uma dedução simplificada. A engenharia permite isso, mas também no livro do Hohmann ela explica melhor como seria com rigor. Eu vou fazer como se o calor passasse por cada uma das 6 faces do cubo. Mas o fluxo que se perde pelas arestas e pelos vértices desse cubo são expressos de uma forma diferente. Tá? Mas a percentagem do calor que passa pelas arestas e pelos vértices, ela em geral é negligenciada, já que a engenharia também não requer, em geral, resultados exatos, em função daquele coeficiente de segurança, né? Muitas vezes da ordem de 20%, que se dá no final dos projetos. Por isso eu estou lhe dizendo que esse calor que passa de dentro para fora passa através de 6 resistências que estão em paralelo. Por quê? Porque as temperaturas interna e externa são as mesmas. Na eletricidade, quando você associa, quando você liga os bornes do resistor, os extremos dele ao mesmo ponto, você tem uma associação que lá se chama em paralelo, né? A resistência térmica dessa parede, conforme definimos hoje, ΔT sobre Q vale, portanto, R sobre 6, se R for a resistência de cada parede. Não é assim que você calcula a resistência equivalente de uma associação de 6 resistores em paralelo? Se forem N resistores, fica R sobre N, não é? Espero que lembrem disso da eletricidade. Qualquer coisa a gente conversa com o Marcel, mas eu tenho a impressão que esse R sobre 6 é coisa conhecida de vocês. Na parede plana, agora há pouco, nós vimos que a resistência se calcula por L sobre Ka, certo? Estou aplicando direto essa expressão. E o 6 acompanha. Então, ΔT sobre Q vale L sobre 6K. Logo, a resistência térmica pedida vale L, espessura da parede 0,03 metros, sobre 6 vezes o K, que foi dado como 0,05 no SI, e a área de cada face, a área do quadrado, 0,1 ao quadrado. Com muita razão, alguém poderia dizer, professor, esta é a área da face externa da parede. Como a parede tem uma espessura de 3 centímetros, a face interna tem uma área um pouco menor. Verdade. Tá? Há um erro, portanto, no que eu estou fazendo aqui, que está, de certa forma, compensando o fato de eu não estar levando em conta o calor que sai pelas arestas e pelos vértices. Tá? Então, existe isso, é uma forma aproximada de proceder. Mas fazendo desse jeito, você chegará rigorosamente em 10 Kelvin por watt, o valor da letra B. O legal é ver aqui que são, de fato, 6 resistências em paralelo. Eu já vi um problema em que uma parede plana estava encostada em um conjunto de outras 2 paredes em paralelo. Então era uma associação de resistores em série, ligados com 2 em paralelo, e depois mais uma outra parede, ainda mais um em série. Quer dizer, havia um circuito elétrico equivalente. Isso no livro do Hohmann. Mas seria então mais um exemplo de problema de condução de calor que poderia ser resolvido por analogia elétrica. Tá? Procure pensar no que eu acabei de falar. Não estou lembrado se eu coloquei algum teste assim proposto. Não creio que seja também tão importante. Mas se alguém tiver curiosidade, tá? J.P. Hohmann, tenho a impressão que é um livro tão antigo que já deve ser meio que de domínio público. Você deve achar o PDF dele na própria internet, sem precisar se preocupar em comprar. Se quiser dar uma folheada, no caso, principalmente, é claro, no primeiro capítulo. E para encerrar, um problema agora do Halliday, sobre o que nós acabamos de ver, um problema que perfeitamente poderia cair em vestibular, desde que a fórmula HA∆T, que vai ser necessária, elas não vai ser necessária aqui não. É só Fourier, mas fala de transferência de calor, que tem sido o nosso tema. Olha que questão legal. Gelo se formou sobre um pequeno lago raso e foi alcançado o regime permanente com temperatura da superfície externa do gelo, temperatura do ar, menos 5 graus Celsius, e o fundo do lago mantendo-se a 4 graus. Porque a água é mais densa a 4 graus do que a temperaturas maiores, né? E onde tem gelo, a temperatura no mínimo 0 grau, certo?
Por que essa água quente não sobe devido à convecção? Justamente porque a água a 4 graus é mais densa. É por isso que o gelo se forma de cima para baixo. Pessoas podem patinar sobre o lago congelado, né, como lá no Central Park, nos Estados Unidos, e no fundo do lago a água está líquida, a 4 graus, uma temperatura propícia para a vida de muitos peixes e assim alimentar os povos das regiões muito frias. Ok? Então, o fundo do lago se mantém a 4 graus, essa é uma referência. Em geral, nos lagos congelados, a temperatura da água, desde que tenha sobrado água lá embaixo, é de 4 graus. Temperatura em que a densidade da água é máxima. E a água só poderia perder calor daí para o gelo por condução, só que a água é má condutora. Parada, ela é um verdadeiro isolante térmico. Então, os peixes aqui se sentem como se tivesse um cobertor por cima deles. Mais ou menos isso, né? Se a profundidade total do gelo mais água for 1,4 metros, veja, eu chamei a espessura do gelo de X, a da água de Y, por isso eu coloco X mais Y igual a 1,4. Que espessura terá o gelo? X é que é a pergunta. Dadas as condutividades térmicas do gelo, 0,40, e da água, 0,12 em unidade caloria por metro graus Celsius segundos, para que você não precise converter unidades. Em condições de regime estacionário, né, o calor que vai lá da água que está no fundo a 4 graus para o ar externo se dá por condução através da água e também condução através do gelo. E quando o regime é estacionário, como fizemos há pouco, nós podemos igualar esses fluxos. Se eles não fossem iguais, as temperaturas não permaneceriam constantes. Ok? É Fourier puro aqui, não é lei de Newton, não. Eu não vou estudar a convecção da superfície do gelo para fora. Eu já vou supor que a superfície do gelo esteja a menos 5 graus, numa temperatura igual à do ar externo. K ΔT sobre L, diz Fourier. Para a água, o K vale 0,12. A área seria a área da seção transversal, essa área que estou mostrando aqui não é dada, chamo de A. ΔT seria 4 menos 0, é a diferença de temperatura que provoca o fluxo de calor na água, sobre Y, que seria a espessura da camada de água, igual para o gelo, né, K ΔT sobre L. O K para o gelo 0,4, a área é a mesma, é A, né? E o ΔT seria 0 menos 5, então 0 mais 5 dividido pelo L, que é o X. Cancelando o A, dividindo 0,4, aliás, passando o X para cá, multiplicando, né? 0,12 dividido por 0,4 deve dar o 0,48 vezes o X, que sobe multiplicando. E aqui 0,4 vezes 5 dá 2 vezes o Y, que estava no primeiro membro, subiu multiplicando. Então, Y vai dar 0,24x. A camada de água é menos espessa do que a camada de gelo. É o que se conclui. E como x mais y vale 1,4, né, fica x, você não sabe, y é 0,24x igual a 1,4. X mais 0,24x dá 1,24x igual a 1,4, passando 1,24 dividindo vai dar 1,13 metros, mais de 1 metro, portanto é a espessura do gelo, uma espessura robusta, considerável, mais de 1 metro de gelo. É bom que seja assim, para que o gelo aguente as pessoas que estão em cima patinando, porque começo de inverno ou final de inverno, nesses lagos congelados, a espessura do gelo pode se tornar fina e o gelo se quebrar e o patinador cair dentro da água gelada. Isso certamente não seria muito agradável. Então é bom que você saiba calcular a espessura do gelo. Certo? Assim, houve uma época, já faz muito tempo, foi no tempo em que a Ana Letícia estudou aqui, acho que foi ela, inclusive, que conversou alguma coisa com o professor Marcel a respeito, que nós tivemos a ideia de trazer esse assunto para uma aula de quinta-feira, na suspeita de que, eventualmente, esse assunto possa aparecer. Se a gente estuda Fourier e se há maneiras de se fazer uma simbiose, uma ligação de condução por convecção, então essa expressão matemática H ΔT poderia ser útil. E na radiação também. Tanto que haverá exercícios sobre
sobre radiação, se não me engano, proposta para a casa, envolvendo também a lei de Fourier e a lei de Newton do resfriamento. Tá? Não há questão na história do ITA a esse respeito, nem do INE, que eu saiba, mas não me admiraria se caísse. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Peço que façam os exercícios finais. A quantidade de exercícios tem sido pequena, né? Nem tem tido exercício ultimamente, mas no próximo volume voltaremos a ter uma quantidade grande de problemas, daí serão bem variados, cada vez mais variados, como convém a um final de curso como o nosso. Ok? Mas por enquanto, então, eram 15 testes, fizemos 6, 9, por favor, ficam para casa, e se tiver dúvidas, procure ajuda, tá? Caso eu esteja em algum momento de dificuldade, às vezes acontece isso, eu peço desculpas. Lembre-se de que o professor Gilberto, né, também está atento e em condições de nos ajudar. Beleza? Falou, pessoal. Um grande abraço, espero revê-lo em breve. Até mais.